Amém. Glória a Deus. Coloque-se de pé. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, que você esteja com o seu coração aberto para receber o melhor do Senhor para você nessa noite. Que nós aqui estejamos com o coração aberto para recebermos o que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele tem grandes coisas. Todos os dias a palavra dEle ela é renovada nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Todos os dias o Senhor, Ele nos encoraja a viver melhor. Todos os dias nós temos o prazer de conhecer o nosso Deus, de conhecer o nosso Pai, o nosso Deus bondoso e grandioso. Eu convido você agora a fechar os seus olhos e orar a Ele. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um culto, estarmos aqui na Tua presença, desfrutando deste amor, dessa graça que o Senhor nos proporcionou, que o Senhor Jesus nos proporcionou. Obrigada, Deus, por nos deixar te chamar de Pai. Obrigada, Jesus, por ter morrido e ter ressuscitado em nosso favor. Obrigada, Jesus, o Senhor é o maior. O Senhor é tudo para nós. O Senhor é tudo para nós. Nós entregamos este culto ao Senhor. Espírito Santo, este culto é teu. Toda a honra e toda a glória. Ela é tua, Deus Pai. Ela é tua, Deus Filho. Ela é tua, Deus Espírito Santo. Possível ao que crê.
crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Vou crer para ver, sonhar acordado, viver as tuas maravilhas. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Tudo é possível, tudo é possível. Nada é impossível para ti. Uno a minha fé com tua palavra, lavado pelo sangue viverei. Obrigado, Senhor, porque é o Senhor quem fortalece a nossa fé. É o Senhor que nos faz olhar com olhos diferentes. É o Senhor que mantém a nossa fé viva. É o Senhor que mantém a nossa fé operante. E nós sabemos que pela Tua palavra, sem fé, é impossível agradar o coração do nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós desejamos agradar o Seu coração, confiar no Senhor. Assim como nós cantamos, tudo é possível ao que crê. Se nós unirmos a nossa fé com a palavra do Senhor, tudo é possível, tudo é possível. Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que nós podemos chamar de Pai. E Pai adora presentear os filhos. Alguns pais eu vejo aqui, outros filhos. É tão bom quando a gente presenteia os nossos filhos. É tão bom quando eu posso agradar o meu filho. E eu vejo que o Senhor, Ele é assim conosco. O Senhor, Ele deseja agradar a gente. Mas para isso nós precisamos ter fé. Ter fé. Porque é isso que precisa. Ter fé no nosso Criador, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, o nosso Pai. Ele não é só nosso Pai, Ele também é o nosso amigo. Ele é o nosso melhor amigo. A palavra dele mesmo diz que Ele não nos chama mais de servo, mas Ele nos chama de amigo. Nós somos amigos de Deus. E é isso que nós vamos declarar agora. Nós somos amigos do nosso Pai. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
meu bom pastor. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Declare, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós. Senhor, obrigada pelo teu cuidado com as nossas vidas. Por isso nós cantaremos: aclame ao Senhor, aclame ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Rei dos Reis. Tudo que respira, louve ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
Nós aclamamos ao Rei dos Reis. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ah, Senhor, é muito bom termos um pai, termos os cuidados de um pai, a proteção e o amor e a misericórdia, essa graça disponíveis para as nossas vidas. Espírito Santo, que nessa noite o Senhor nos ensine mais a respeito do que significa ter Jesus como nosso pastor, do que significa do que significa sermos ovelhas desse pastor. Que você e eu saiamos daqui nessa noite convictos de conforme diz a palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Que na minha vida e na sua vida não exista falta alguma. Pode existir ainda, não existir ainda manifestação, mas falta, se está escrito que não existe, não existe. Ao Senhor toda a honra e toda a glória para todo sempre, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Eu tenho mais ou menos o que deve ter uns 2 meses isso. E aí Deus às vezes dá umas pinceladinhas daqui e dali. Semana ele terminou de fechar comigo sobre aquele versículo que está escrito, se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. A gente lê o é nova criatura, mas como se fosse será nova criatura. Não, está escrito que eu sou nova criatura, não significa que eu serei nova criatura. E então não deixa de vir domingo ou de manhã ou domingo à noite, vou começar a responder essa pergunta, esse esclarecimento para cada um de nós. Domingo eu separei 12 pontos, o que significa ser nova criatura. Domingo acho que a gente fala 6 e no outro domingo a gente fala mais outros 6. Vão ser duas partes esse ensino, mas é muito bacana. E hoje o que Deus quer falar conosco, está escrito assim, ó, na tradução da Bíblia King James. O que é a King James? É a tradução do rei Tiago da Inglaterra, lá de 1500 e bolinha, quando foi a primeira tradução do original hebraico e grego para a língua inglesa, e da língua inglesa agora, acho que 2000 que chegou a tradução do inglês para o português. Então essa é tida como uma das traduções mais fiéis, chama Bíblia King James, versão King James. É uma Bíblia traduzida do inglês para nós brasileiros em português. E é bacana que esse texto, quando diz, né, a gente está acostumado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente fica nessa, não, porque uma hora, não, você vai ver, uma hora vai dar certo. Mas nessa tradução,
que para mim é uma tradução mais próxima daquilo que o autor quis colocar. Ele falou, nada me falta. Não é que nada me faltará, falta no tempo presente, faltará, futuro. Eu tenho uma outra Bíblia, que a tradução essa é de judeuzão mesmo, até os livros são diferentes, né, a forma que eles são colocados. E esse Salmo 23, a primeira frase está escrita assim, ó, eu amo isso, o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de nada. Sabe que trem assim, acabou. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. E isso tem no meu coração já tem uns dias, algumas semanas, e essa semana Deus me ensinou umas 2 ou 3 coisas bacanas, a respeito é mais ou menos assim, tipo assim, a visão, a cabeça da ovelha em relação ao pastor, da ovelha animal. Para uma ovelha animal, para o animal ovelha, vamos dizer assim, quando ela tem um pastor, isso é 100% verdadeiro. Se a ovelha ela tem um pastor, é quase que assim, a única preocupação dela é encontrar um pastor. E já vou deixar desde agora, o pastor está falando que tem que encontrar coceta. Não é nada disso. O pastor Jesus, para a ovelha animal, é o pastor de profissão, principalmente lá de Israel. Mas para nós, igreja, nós cristãos, eu e você, nós temos que encontrar o pastor. Porque quando a gente conhecer o pastor, nos identificarmos com esse pastor, literalmente não existe falta mais na nossa vida. Se já manifestou ou não, é outra questão. Mas não existe falta. Para a ovelha animal, eu tenho um pastor, é mais ou menos assim, estou em paz. Porque o que faltava para mim é um pastor. Se eu tenho um pastor, ponto final. Eu estou em paz, porque ele vai fazer todas as outras coisas. A função dele é fazer tudo isso que nós vamos aprender. Então, se nós temos Jesus como nosso pastor, é responsabilidade dele, é função dele, com todo o cuidado, né, dessas palavras, né? Se então, Jesus, você vai fazer na minha vida? De forma alguma. Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Como um pastor cuida da ovelha, o Senhor vai cuidar de mim. É o que nós vamos aprender hoje. Os cuidados do Senhor. Para que nós nunca mais cheguemos, Deus, está faltando na minha vida, não. O que talvez não aconteceu ainda é a manifestação daquilo que Jesus ele já fez por você e por mim. Mas falta, não. É diferente. É a mesma coisa, você chegar para o seu pai, teu filho chega e fala assim, pai, eu tô com falta daquele presente que você falou que vai me dar. Mas eu falei que ia te dar esse presente quando? No Natal? Falta 4 meses aí, então aguenta a mão, fica de boa, sossegadinho. No Natal chega. Deus tem presentes para nos dar. Deus tem manifestações do amor dele para se realizarem na nossa vida. Mas espera, vai ter a hora certa disso tudo. Amém? Salmo 23, o Senhor, Ele é o meu pastor, nada me falta. Amém? Nós temos que assumir isso para nós. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso pastor, ponto. E a outra palavra diz que nada nos falta. Se ele diz que não falta nada, eu não vou ficar mais clamando, pedindo, esbravejando, questionando, queixando com Deus, não. Deus, a tua palavra diz que não existe falta na minha vida e eu te louvo por isso. Porque todas essas faltas aqui, todas essas necessidades aqui, todos esses espaços vazios aqui na minha vida, seja físico, profissional, material, emocional, todos esses espaços vazios. O espaço vazio é terreno fértil para quem? Para a graça. Aonde existe vazio, é onde existe necessidade, é onde a graça de Deus se manifesta. Amém? Então, na sua vida, a partir de hoje, aprenda isso. Não existe falta. O que aconteceu, não existe ainda a manifestação daquilo que Cristo já fez por mim. Senhor, eu te louvo, que a qualquer momento, bênção sem medida, as coisas estão chegando, acontecendo, porque o Senhor é o meu pastor e eu sou a tua ovelha. Só por causa disso. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Olha o que diz, verso 2. Aqui fala de 2 coisas, ou 3 coisas. Em verdes prados, em pastos verdejantes me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. O que uma ovelha precisa? Ela precisa de 2 coisas que vai levar a uma terceira. Ela precisa de comida e ela precisa de água. Uma comida boa e uma água boa. Isso vai levá-la ao quê? Vai ficar bem nutrida, gordinha, bonitinha, fofinha, com os pelinhos bonitinhos, e vai levar o quê? Descanso. Pensa uma coisa na sua vida. Quando nós estamos alimentados, que a gente está sem sede,
quando a gente está com a barriguinha cheia. O que vem depois disso? Aqui é soninho depois do almoço. Amém? Vem a sesta. A gente tem uma sesta, é coisa de 15, 20 minutos, irmão. Não é 3, 4 horas, não. Uma dormidinha depois do almoço de meio-dia a 6, né, para descansar. A ovelha, quando ela está bem alimentada e ela não está com sede, ela vai procurar um lugar de descanso, ou isso vai levá-la a descansar. O que alimento fala para nós na palavra? Palavra de Deus. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Como é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Daquilo que Cristo fez por nós. Quanto mais ouvirmos, quanto mais nos alimentarmos dessa palavra, mais saciados ficaremos. E agora é bacana a junção de água com palavra, de alimento com água, porque vai para pastos verdes e em águas tranquilas. O que a água fala na Bíblia? Alimento fala de palavra e água. Jesus um dia falou, acho que é capítulo 5 de João, se eu não estiver enganado, ele disse que do interior das pessoas fluiriam, dos crentes, fluiriam rios de água viva, e ele falou assim, dizendo isso em relação ao Espírito Santo que haveria de ser derramado. Porque enquanto Jesus estava vivo, em carne e osso, naquele tempo o Espírito Santo habitava nele. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, houve a criação da igreja, que ela foi criada no chamado Pentecostes. 120 pessoas cheias do Espírito Santo, falando em outras línguas. Quando existe uma palavra com o Espírito Santo, existe uma palavra revelada. E quando existe revelação, existe o quê? Segurança, certeza e descanso. Coloca para mim, Karina, Isaías 28, 10 e 11, por favor. Para você ver o tanto que é junto, refrigério, que na outra tradução diz que ele refrigera a minha alma. Uma coisa que é refrigerada é o quê? A temperatura está mais baixa. Quando a gente fica escutando notícia do mundo, notícia de pessoas, notícia de médico, notícia da crise, notícia do diabo, notícia disso, quando nós nos alimentamos dessas notícias, que não são boas notícias, são más notícias, pastor, é a realidade. Então, você e eu precisamos fazer uma escolha. Qual realidade que nós vamos ficar? Eu posso ouvir sim, talvez eu até deva ouvir, ficar por dentro do que está acontecendo, mas eu não vou me alimentar disso. Um dia Deus falou um negócio para mim, não seja alienado, mas não se alimente disso. Alimentar, eu preciso me alimentar da palavra. Alimentar, eu preciso me alimentar dos feitos de Jesus. E quando junta alimentação, eu estou lendo, eu estou meditando, eu estou ruminando aquela palavra, e vem a oração em línguas junto, o Espírito Santo ele traz uma revelação daquela palavra. E quando isso acontece, vai trazer para mim o quê? Descanso. Isaías 28, isso mesmo. Portanto, o que exclama é preceito sobre preceito, ordem sobre ordem, regras e mais regras sem sentido. Falando só da palavra, da lei, só de palavra, sem vida. Um pouco aqui, um tanto ali. E assim com lábios trôpegos, lábios gaguejantes e língua estranha, Deus falará a esse povo, ao qual proclamará, esse é o descanso. Oração em línguas produz descanso. Dai repouso ao exausto. Esse é o lugar tranquilo e do pleno descanso. Entretanto, eles não quiseram dar ouvidos. Você já deu ouvidos a isso? Quantas vezes eu falei, vou continuar falando e sempre vou falar. Ora em línguas. Tira um tempo do seu dia. Tira 10 minutos, meia hora, 1 hora. Você vai começar a experimentar. Esse é o lugar de descanso. O Espírito Santo, enquanto você está lá, cantará, chorou, bialarabará, está entendendo nada, nada. Mas aquela palavra sobrenatural, essa informação sobrenatural, que se chama revelação, ela vem entrando dentro do seu coração. Isso vai produzir o quê? Um descanso pleno. Não um descanso momentâneo. O pau está quebrando, o negócio está zangado, as notícias não são boas. Mas espera aí, eu tenho um pastor. Eu não estou perdido, eu não estou desarraigado, eu não estou largado, eu não estou solto, eu tenho um pastor. E volto a dizer, não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. É o Senhor que é o pastor. Eu sou ovelha desse pastor. Nós somos ovelhas desse pastor. Ele é o meu pastor. Então, essa revelação vem na minha vida, daquilo que ele fez. Descanso.
Romanos 5:1, não precisa abrir não, está escrito assim, ó, justificados, pois, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, temos o quê? Paz. Quando, nossa, o diabo vem com acusação, condenação, e às vezes, principalmente ou sempre que eu falho ou eu erro, ele vem, você fez isso, você fez aquilo, você não é merecedor, papapá, você perdeu a salvação, foi riscado o teu nome do livro da vida, porque o pastor falou isso, porque a religião falou isso, vira aquela salada, e você precisa parar e escutar essa palavra, porque simplesmente ler não adianta, essa palavra precisa estar dentro de você, e aí de repente, peraí, o que Cristo fez é infinitamente, é imensuravelmente maior do que Adão fez. A obediência de Jesus é muito maior do que a desobediência de Adão. Portanto, eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, eu fui justificado, eu fui inocentado, eu fui aceito, aprovado, não por aquilo que eu fiz ou deixo de fazer, mas por aquilo que Cristo fez, e eu creio. Isso traz o quê? Descanso. Isso traz o quê? Paz, traz segurança. Eu não me preocupo, tem gente que está preocupada em perder a salvação, tem gente que está preocupada com a volta de Jesus, se Jesus voltar, vai que Jesus pega eu um dia que eu não vim na igreja, e aí? Pastor falando, se você não, e se Jesus voltar num dia que você falhou com o dízimo? Não vai subir, porque você é ladrão, ladrão não sobe. Apoiado em obras do homem, não apoiado no que Cristo fez. Porque aquilo que Cristo fez foi uma única vez, suficiente e não muda. Ponto. Quem me encher a paciência, o diabo, vai falar para ele. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus que me justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, qual está à direita do Pai, também intercede por nós. Diabo, não tem nada a ver comigo, vai lá, o teu problema é com Jesus, mas com Jesus eu já perdi. Então, você tem essa convicção? Eu tenho esse descanso, eu tenho essa paz, eu tenho essa certeza, eu tenho essa segurança, que Ele vai guardar a minha vida até aquele dia. Paulo disse assim, eu sei em quem eu tenho crido, portanto Ele é fiel para guardar a minha vida, o meu depósito, até o dia dEle. Até o último dia da minha vida eu sou guardado por Jesus. Aquele que vem a mim, Jesus disse o quê? De maneira nenhuma lançarei fora. Descansa, meu irmão, descansa no Senhor. O Senhor, continuando, versículo 2 e 3, versículo 2, então volta, por favor. Em verdes pratos, me faz verdes pratos, o Paulinho ali até agora não pensou no parmeiro, mas não é não. O parmeiro não traz descanso para ninguém. É só luta sobre luta, tribulação sobre tribulação, insônia e mais insônia, porque aquele time não está valendo nada, né? Em verdes prados, em pastos verdejantes, com alimento bom, Ele me faz descansar, em águas tranquilas Ele me guia em paz. Restaura-me o meu vigor, e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Não são caminhos de justiça, mas são caminhos da justiça. Semana eu aprendi algo bacana sobre ovelha. Diz que lá em Israel, vamos usar Israel porque é lá que tem, né, a questão do texto, tudo. As ovelhas, então o pastor ele tem um costume. Passou a noite dentro do aprisco, dentro do curral lá. No outro dia o pastor pega aquelas ovelhas e vai para um lugar. Então levou as ovelhas lá para o alto da montanha. E as ovelhas, elas vão comendo, o pastor chega e fala assim, ó, esse daqui é o pasto. Então as ovelhas começam a comer, come, e elas vão comendo, rodeando. Elas vão rodeando para lá e para cá. Aquele monte de ovelha comendo. Vai acabando aquele pasto, depois delas rodearem um tanto, elas, tipo assim, andou aqui. Vamos começar aqui, ó. Andou aqui. Acabou aqui, dá um passinho para cá, e ela vai comendo nessa outra área, nesse outro anel. Enquanto ela vai comendo, então começou lá em cima, ela vai comendo no elipse assim, né? Quando ela estiver chegando lá embaixo, lá em cima já está verdinho de novo, já tem alimento de novo. O que significa isso para nós? Esses caminhos que as ovelhas fazem, eles são chamados caminhos da justiça. Os pastores que pegam a ovelha até o caminho que ela faz, do aprisco até o lugar que fica pisoteado ali, é chamado caminho da justiça. Um caminho que elas sempre passam por ele. O caminho onde elas se alimentam. O que isso significa para nós? A Bíblia fala que Ele nos guia, Ele nos direciona nesses caminhos da justiça, não de justiça.
Caminhos onde eu vou me alimentar e eu vou descansar. Um caminho que eu vou ficar me alimentando e alimentando, entre aspas, o mesmo alimento. O que significa isso? Eu e você temos alimentado do quê? Os mesmos caminhos, os mesmos alimentos? O caminho da justiça de Jesus? Ou nós estamos procurando outros caminhos? Uma outra justiça? Um outro tempero? Uma outra coisa? Teve uma pessoa que um dia chegou para mim e falou assim: pastor, você não vai chamar a gente de fora para pregar na igreja? Quando fez a pergunta, eu entendi claramente. O alimento que você está me dando não está sendo suficiente, não estou gostando, não estou afim. Eu falei: não vou. Eu não vou chamar uma pessoa para pregar e depois eu tenho que despregar tudo. Ela vem com a cabeça do martelo, depois eu tenho que virar o martelo e arrancar tudo que pregou. Porque aí vai trazer o quê? Vai trazer fardo, vai trazer jugo, vai trazer, você tem que fazer, vai trazer justiça própria. Eu falei: eu não vou trazer. Ela falou: tá bom. Virou as costas, nem tchau me falou. Por outro lado, eu conheço um homem chamado Dave Robertson, que é um pastor dos Estados Unidos, que o Sal da Terra, tanto do pastor Célio, que é a origem do ministério Sal da Terra aqui de Poços, quanto o Sal da Terra, nós que estamos aqui, a vida inteira ele se baseou, ele se pautou, se fundamentou em 5 pontos. Oração em línguas, meditação na palavra, confissão na palavra, jejum e adoração pessoal, que não é louvor, é adoração pessoal. Eu aprendi isso faz 12 anos, depois eu aprendi mais sobre isso em 10 anos, e nesses 10 anos do Sal da Terra, nós estamos fundamentados única e exclusivamente em talvez esses 5, 6, 7, 8 pontos. Pastor, aqui na igreja não vai ter encontro com Deus? Não. Por quê? Porque aqui não tem. Mas pastor, lá na outra igreja tem, é bacana, vai lá na outra igreja. Pastor, aqui na igreja não tem quebra de maldição, assim, um culto forte, que as oração forte para mim é oração gritada, misturada com cuspe. Para mim isso é oração forte. Quem gosta, sirva-se. Pastor, aqui não tem assim, um culto de libertação? Não, por quê? Porque eu não acredito nisso. Pastor, aqui não tem quebra de maldição hereditária? Não, por quê? Porque eu não acredito nisso. Pastor, aqui não tem campanha. Um caminho, então hoje a campanha é para cá, depois a campanha lá, outra campanha. Não, aqui tem um caminho só da justiça de Deus. Pastor, aqui não tem óleo ungido, nem venda de óleo, nem de... Não tem. Você está entendendo? Que quando a ovelha, ela encontra o pastor, ela fala assim: eu estou segura, porque ele sempre vai me levar para andar nos mesmos caminhos. Nos mesmos caminhos. Tem gente que gosta de novidade. Eu já andei nesse caminho de novidade. Agora pensa assim, então vai todo mundo para lá. Pastor que era uma cabeça de uma benção, então eu levava a igreja tudo para lá. Depois de 6 meses, eu falei: nossa, não é nada disso. Agora nós vamos para cá. Agora a verdade está ali. Aí eu levava a igreja tudo para lá. Agora não está mais. Agora, para. O pastor que conhece Cristo, o pastor que é Cristo, ele sempre vai nos levar a andar nos mesmos caminhos. Nos alimentar da mesma boa e saborosa e suficiente comida, que é a obra consumada de Cristo. E agora eu posso falar de mim. Serei um bom pastor para vocês, até o momento em que eu levá-los a comer a mesma comida. Qual comida? O que Cristo fez por mim, e não o que você faz para Ele. Se algum dia eu trouxer algum jugo na sua vida, algum fardo para a sua vida, se algum dia eu falar: esse negócio de oração em línguas está fora, agora nós vamos orar em português, só que é o que é o bom. Levanta e vai embora. Eu perdi o rumo. Cristo deixou de ser o meu cabeça. Se ele deixar de ser o meu cabeça, eu vou ser um cabeça de bagre, e eu vou conduzir vocês errado. Se eu ficar cego, a Bíblia diz que, como é que um cego pode guiar outro cego? Os dois vão cair no barranco. Se eu ficar cego um dia, se eu parar de ver o que Cristo tem para mim, eu vou guiar vocês de forma errada. Então, isso eu escutei do pastor Célio: sai de mim, corre de mim, porque eu não posso fazer isso com a sua vida. Caminhos da justiça é aquilo que Cristo já fez por mim, e nós temos que comer desse caminho todos os dias, várias vezes ao dia. O que é ruminar? Salmo 1, como é que começa? Ele não anda, bem-aventurado o homem que não anda no caminho do pecador, nessas coisas aí, mas o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nessa palavra ele se alimenta, a palavra ali está escrito medita, e medita significa, coloca debaixo, por favor,
a sua plena satisfação, o seu pleno descanso está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Essa palavra meditar, no hebraico, significa murmurar, resmungar e até mesmo ruminar. O que uma ovelha faz, um ruminante, uma vaca, um boi faz? Come o capim, mastiga, 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 diz que tem 3 estômagos. Come, desce para um, retira ali os nutrientes, volta de novo, mastiga, 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 volta acho que para o segundo compartimento, retira mais alguns nutrientes, volta de novo para a boca, mastiga, 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 e vai para o terceiro, pega ali talvez a rapa do tacho e depois elimina. Quando nós começamos, ou a partir do momento que nós começarmos a pegar o que Cristo fez por nós, entender o que significa a morte dele, o perdão dele, o amor dele, a graça dele, a liberdade dele, tudo o que ele fez por mim, e a gente ficar ruminando isso fica na cabeça, desce para o coração, e a boca fala que o coração está cheio, em vez de eu resmungar, ai Deus, eu não aguento mais, eu vou resmungar, o Senhor é o meu pastor, tem coisa boa para mim, o Senhor está me levando para um futuro melhor, o Senhor tem uma esperança, e o diabo vem e fala, cadê a esperança, cadê o futuro, a tua vida do jeito que está, e você está levantando a sua mão e está adorando Deus, independente das circunstâncias, você está adorando, moço, chega uma hora que manifesta aquilo que Cristo fez. Amém? Mas o que ele fez está feito e não falta. Talvez o que esteja faltando nas nossas vidas é a manifestação disso. Mas o que é a fé? Eu ouço o que Cristo fez, creio no que ele fez e eu falo o que ele fez. Qual que é o resultado? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, ele é o meu pastor, significa o que ele fez para mim é suficiente. E no teu coração creres, eu confesso com a minha boca, qual que é o resultado? Eu serei salvo. Eu vou viver em paz, descansado, seguro. Amém? Então não falta nada para nós mais. Falta é a manifestação, e a manifestação está intimamente ligada a caminhar, a nos alimentarmos e bebermos dessa água tranquila e cristalina, a palavra de Deus com o Espírito Santo, que vai nos levar na revelação dessa justiça que Cristo já realizou em favor da minha vida. Amém? Continuando. Restaura-me o vigor, todo o meu corpo é restaurado, e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Esse versículo fala de quê? De companhia, de presença de Deus e de proteção. Alimento, água, descanso, que mais? Isso daí que eu acabei de falar? Companhia e presença de Deus. Ali fala que o pastor, ele conduz a ovelha, mas agora está falando ainda que eu ande, ainda que eu me desgarre do aprisco, ainda que eu queira andar não nos caminhos da justiça, mas nos caminhos da minha justiça, ainda que eu ande por outros caminhos que não são os caminhos do Senhor, ainda que eu faça coisas que desagradem ao Senhor, eu não vou temer mal algum, porque eu sou ovelha dele, ele é o meu pastor, eu sou filho dele, ele é o meu pai. Ele vai sempre estar comigo. Ainda que eu, em momentos, eu não queira ir andar com ele, ele sempre vai querer andar comigo. Você já parou para imaginar isso? O teu filho, quantas vezes teu filho fala, pai, você não sabe nada. E o teu filho prefere as más companhias. O pai fala, não namora com esse rapaz não namora com essa menina não. Pai, fica de boa, você não sabe nada. Vai. Ainda que ele afaste do pai, ainda que ele não ouça os conselhos do pai, ainda que ele escolha outros caminhos, o pai e a mãe descansam. Minha mãe e meu pai falam que o quê? Quando eu e o Henrique estava aí largadão aí nas quebradas aí, chegava em casa 1 hora, 2 horas, 3 horas, falava assim, eu só descansava na hora que eu escutava o carro entrando dentro da garagem. Aí, ainda que eu não quisesse andar no caminho deles, eles andavam no meu caminho. Estava velando, cuidando. Nossa, o que está acontecendo? Com quem que está andando? Não. É dessa forma, Deus é assim, Jesus é assim. Ainda que eu escolha andar por outros caminhos, que para mim parecem ser caminhos bons, mas como diz a palavra, são caminhos de morte, Ele vai sempre estar comigo. O teu cajado e a tua vara me protege, me consola, me dá direção, faz alguma coisa na minha vida. Você entende que não existe falta? Amém? Continuando. Próximo.
Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás. Existe honra para aquela ovelha, a ovelha ela é honrada quando ela se submete aos cuidados, ao amor e à direção do pastor. Esse texto aqui fala que naquela época existia um costume lá em Israel, que quando uma pessoa estava fugindo de um exército inimigo, vamos supor, aqui fosse uma tenda, e vamos colocar aqui o Jaci era o rei dessa tenda. E aí estava uma pessoa correndo, tinha um tanto de gente correndo atrás dele, ele entrava correndo aqui, o Jaci está sentado aqui na frente, essa pessoa, ela se ajoelhava aos pés dele, e simplesmente tocava, ou no manto, ou na poltrona, como é que chama aqui? Naquela cadeira, no trono do rei. Quando isso acontecia, e o rei estendia o cajado, o teu cajado me consola, a tua vara. Quando ele estendia o cajado, o cetro para aquela pessoa, significava que ele ia fazer o quê? Eu vou te favorecer. Não te conheço, não sei por que você está correndo, não quero nem saber disso, mas pela tua atitude de se prostrar diante de mim, ou seja, reconhecer que eu posso te livrar disso, eu vou te favorecer. Graça é favor que eu não mereço. E aí quando diz, eu vou te favorecer, os inimigos podiam ficar tudo lá, rangendo os dentes, com arma engatilhada, tudo, com arco e flecha, podia estar rodeado nessa igreja, mas eles não poderiam entrar, por causa do favor que tinha sido liberado sobre a vida daquela pessoa. Irmãos, o favor já foi liberado por nós, para nós. O que nós temos feito com a graça? O que nós temos feito com aquilo que Cristo já fez por nós? Nós precisamos cada dia mais buscar, pois, em primeiro lugar, o dinheiro, o trabalho, a roupa nova, a casa nova, a empresa nova, o carro novo, a mulher nova, o filho novo. Buscar, em primeiro lugar, a justiça de Deus. O reino de Deus não é vir à igreja simplesmente. Falei isso quarta-feira. Tem gente que confunde vir à igreja para conhecer Jesus como vir para a igreja para bater o cartão para cobrar de Jesus depois. Para depois falar, pô, faz 6 meses que eu estou na igreja, minha vida não mudou. Ué, você mudou? Você tem entendido o que Cristo fez por você? Você tem recebido o que Cristo fez por você? Você tem buscado em primeiro lugar o reino dele, a justiça dele, a obra consumada dele, os feitos dele? O que adianta? É aquela velha historinha, ficar deitado com os braços e as pernas abertas dentro da garagem, uma semana inteira, não vai transformar ninguém num carro. Da mesma forma, chegar aqui na igreja, ficar olhando, você, bacana, gostei, não gostei, mas deixa eu viver minha vida. Não muda a vida de ninguém. Aí, deixa para lá. Amém? Tu me honrarás. Honra de Deus. Honra do Senhor. Não é uma auto-honra, uma honra, ninguém vai me reconhecer, ninguém vai bater palma. Não, não, Deus vai me honrar. Aqueles que se humilham, Deus exalta. Deus exalta, mas aqueles que se exaltam, Deus humilha. O que é humilhar? Humilhar é se dobrar diante do Senhor. É permitir, é receber o que Ele fez por nós. Amém? Terminando, tu é a felicidade, é o último versículo, mais 2 para fechar. A felicidade e a misericórdia, com toda certeza, me acompanharão nos dias bons da minha vida que eu estiver sendo obediente, dizimando e não perdendo nenhum culto. É isso que está escrito? A felicidade e a misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico é a mesma palavra para graça. Misericórdia, a tradução que eu achei mais bacana, que eu descobri um tempo atrás, é o desejo de Deus sempre em nos fazer bem. Não tem nada a ver comigo. Quando diz as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, todas as manhãs, independentemente do que eu fiz ou deixei de fazer. Eu posso levantar e é como se tivesse depositado na minha conta graça, misericórdia, o desejo de Deus me fazer bem. Todos os dias. Eu posso abrir o olho, 12:01 já é outro dia. 6 horas da manhã, outro dia. 8 horas da manhã, outro dia. Passou a noite na balada, chegou em casa 12:00, não tem importância, abriu os olhos. Hoje tem graça de Deus na minha vida. Hoje tem misericórdia de Deus na minha vida. Tem a consequência da ressaca, da vergonha, da chateação, mas o amor de Deus,
É esse lugar que nós precisamos andar. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, é o amor de um pai pelo filho. Não muda. A felicidade e a graça vão me acompanhar todos os dias da minha vida. E qual que é o final da vida dessa ovelha? Qual que é o final da minha vida, da sua vida? Que temos o Senhor como pastor. Qual que é? Habitarei na casa do Senhor, enquanto eu estiver sendo obediente. Habitarei na casa do Senhor, dias sem fim. Fala de quê? Eternidade. Alimento, descanso, água, que mais? Proteção, companhia, honra, eternidade, felicidade, que mais? Graça, tudo disponível para qualquer um que olha para Jesus e fala: você é o meu pastor. Eu quero ser tua ovelha. Eu quero ser teu pastor. Eu quero ser tua ovelha. E é bacana porque começou de cima para baixo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Quem que você acha que escolhe quem? É a ovelha que escolhe o pastor? É o pastor que escolhe a ovelha? É o pastor. A Bíblia diz que não fomos nós que o escolhemos, pelo contrário, foi ele quem nos escolheu. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sempre partiu dele. E se partiu dele, se o pastor, entenda isso. Isso faz parte da cultura judaica, do profissional pastor, do pastor profissional lá, o profissional do campo mesmo. Se o pastor, dependendo do tamanho do campo dele, da área dele, ele não é irresponsável. Se o lugar que é dele, o espaço que é dele, aquele espaço cabem 50 ovelhas, ele não vai pegar 51 ovelhas. Se ele é capaz de cuidar de 50, seja de tempo, seja de habilidade, seja de pasto, seja de água, seja do que for, se ele não for capaz de cuidar disso, ele não vai pegar, ele vai pegar aquilo que ele é capaz. Porque ele é extremamente responsável. O nosso pastor, ele tem um campo mais ou menos grande. Que a obra que ele fez em favor de nós, ovelhas, ela alcança quantas quiserem. Dizerem sim para ele. Porque o que ele fez foi para falar assim: vem para mim. Mas você vai cuidar de mim? Eu vou fazer tudo. A Bíblia tem uma vez, nós esquecemos de né? Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Quando o inimigo ele entra dentro da tenda do monarca, do rei, e então ele é favorecido, tu me honrarás na presença dos meus inimigos. O ungir a cabeça é um óleo perfumado que perfuma ele. A Bíblia fala que nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos essa fragrância que estamos exalando. Agora nós estamos exalando o quê? Lei de Moisés? Caminhos de justiça própria, ou estamos exalando, perfumando os ambientes com a obra consumada de Cristo, com a justiça de Cristo, com aquilo que ele fez e não com aquilo que as pessoas têm que fazer? E o meu cálice transborda, fala, não é de uma festinha não, é de uma festa top, é de um negócio bacana, porque o que Cristo fez por nós tem fartura, tem abundância. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vidinha mais ou menos. Não, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, vida plena. Eu paguei a festa. Essa festa é minha. Você é meu convidado. É só você falar sim. Amém? Irmãos, está tudo pronto. Nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que Cristo fez. E para fechar, falo mais uma vez. Como é, pastor, que eu desfruto disso? Eu preciso saber o que ele fez, acreditar no que ele fez e declarar o que ele fez. É só isso. Ah, pastor, tá bom, meu irmão, então não acredito. Lembra do oração em línguas? Esse é o descanso. Esse é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir. Você quer ouvir? Ou você quer um outro caminho? Pastor, eu quero um homem poderoso que põe a mão na minha cabeça, cresce cabelo? Também. Eu quero um pastor na minha vida que seja capaz de fazer tudo isso daqui para mim. Eu quero experimentar o que Jesus fez por mim e para mim. Isso que eu quero. Amém? Que você e eu desejemos isso.
experimentar dos cuidados e do amor paternal de Deus. Não é um amor de criatura e Deus, mas um amor de filho e pai. Estava lendo a respeito desse salmo, falava, né, de senhor e o escravo, falava as ilustrações, as analogias do rei e do servo. Mas quando Davi veio falando de um pastor e de uma ovelha, isso para nós é um negócio muito esquisito, que a gente não vê pastor, principalmente de ovelha. Pode ver uns vaqueiros cuidando de gado, mas pastor de ovelha que andava a pé com 30 ovelhas, 50 ovelhas, com um pedaço de pau na mão, cuidando, protegendo, guiando, isso não faz parte da nossa cultura, do nosso costume. Mas quando falava ali, quando eles falaram, quando Davi falou de um pastor e ovelha, para eles era a ilustração mais próxima, mais familiar, mais paternal que poderia existir, mais amorosa, porque diz que o pastor, quando diz, né, Jesus fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas ovelhas. O que significa isso? Pastores que foram mortos por leões ou ursos, lembra de Davi? Para defender as suas ovelhas. Jesus falou assim, eu dou minha vida pelas ovelhas. Então quando aquele povo escutava um hino desse, um louvor desse, uma adoração dessa, eles falavam, pô, mas parece que nós nunca ouvimos falar que Deus é assim, próximo, como um pastor é próximo da ovelha. Então, nós temos muito para aprender ainda, irmãos. E tudo isso vai nos levar a nos aproximarmos cada vez mais de Jesus. Dependermos mais dEle, sermos gratos a Ele, vivermos num relacionamento diferente. Amém? Oh, happy day. Oh, happy